Queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é evangelista Fábio Brandão, para aqueles que não conhecem. E hoje estou com a incumbência de deixar uma palavra para a edificação das nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Que texto! A palavra do Senhor ela é poderosa, por isso eu chamo a sua atenção e peço que você venha de fato abrir o seu eu, o seu coração, para que essa verdade possa penetrar e fazendo aquilo que o mesmo texto diz. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Para entendermos de uma forma ampla, precisamos de início saber quem está falando. E quem está falando, por mais que tenha uma inspiração da parte do Espírito de Deus, é um homem. E o homem é Pedro. Como não lembrar? Um homem completamente impulsivo, um homem egocêntrico que o seu eu impera, a sua alma reina e sempre faz conforme o seu querer. Age de uma forma sem pensar, sem calcular os danos, e utiliza não só de palavras, mas de ações. Como não lembrar do momento que Pedro puxa uma espada e arranca a orelha de Malco, entre inúmeros outros eventos. Mas esse homem completamente impulsivo, esse homem completamente bruto, esse homem egocêntrico, esse homem que permitia que o seu eu sempre agisse na frente, falasse na frente, o eu, para que nós venhamos entender, é a nossa alma, é o nosso eu, é o nosso querer, é a nossa vontade, é os nossos sentimentos. Pedro era alguém que permitia que o sentimento, que o querer, que a vontade, o entendimento fosse sempre à frente dos demais. Esse homem agora ensina o método, ensina a forma que ele utilizou, a forma que alcançou a sua vida, para que ele se tornasse quem ele se tornou. E é isso que ele está nos ensinando quando ele diz: purificando a vossa alma, ou seja, o eu, a vontade, sentimentos, meu interior, vossa alma, purificando pela obediência à verdade. Pedro está deixando claro, porque obedecer nem sempre é fazer o que queremos. Obedecer é fazer algo ainda que não queremos fazer. E o que Pedro diz é: por muitas vezes a minha alma quis fazer algo, por muitas vezes eu quis fazer algo, eu quis agir, mas a verdade precisou ser obedecida. E quem é a verdade? Isso aqui não tem como esquecermos dos momentos que Jesus utilizava de palavras duras, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro está deixando claro o método que ele alcançou tal transformação. Foi mesmo quando ele não quis, ele obedeceu à verdade, que é Jesus. Então, obediência não se resume quando eu quero fazer algo, quando eu acho conivente fazer algo. Obediência vai muito além disso. É mesmo sem eu querer, é mesmo sem eu achar, eu preciso obedecer. E Pedro ensina dizendo que a obediência à verdade traz purificação para a alma. Pedro, ele nos ensina o método que ele alcançou tal maturidade, tal transformação e tal união com Deus, com Cristo, a ponto de ser designado para tomar conta das ovelhas de Jesus. Foi obedecendo, mesmo quando não queria. Foi ouvindo e praticando, mesmo quando ele achava que não deveria fazer. Porém, Pedro, ele diz que essa purificação é justamente para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Esse ensinamento de Pedro nesse momento é de fato lembrando os momentos que Jesus ensinou, inclusive quando ele fala sobre o amor. Porque Jesus como rabino, Jesus como mestre, ele prediz a forma que os seus discípulos seriam reconhecidos. E Jesus
Ele não disse que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo tamanho do conhecimento, da eloquência, por serem usados tremendamente. Não. Jesus diz em João capítulo 13, versículo 35, os meus discípulos serão reconhecidos por amar uns aos outros. Quer ser discípulo de Jesus? Foi o mesmo Jesus que disse, amais uns aos outros. Quando Pedro diz que precisamos purificar a nossa alma com obediência à verdade, Pedro está deixando-nos claro, obedeça o que a verdade diz, obedeça a Jesus. E ele disse, mesmo sem querer, mesmo sendo que o meu eu me conduza a fazer aquilo que eu não quero, eu preciso obedecer. E a obediência a Jesus é amais uns aos outros. Quer se tornar discípulo de Jesus? Não é falar bonito, não é ter um timbre, alcançar as melhores notas. Discípulos de Jesus são reconhecidos por amar uns aos outros, e não é apenas que vos ama, mas sim aos que vos persegue. Ou esqueceu do momento que Jesus, que é a verdade, que Pedro nos diz, que a forma de purificar a alma, que é o nosso eu, é obedecendo a verdade. E Jesus nos disse, se te pedires para andar uma légua, andai duas, e se te pedires a capa, dai também a túnica. Lembra do momento que Jesus nos deixou claro que todos, ou qualquer homem, até o homem mau, ama aquele que o ama, mas nós precisamos amar até aquele que nos maldiz, aquele que nos persegue, aqueles que nos caluneia, aquele que nos traz. Mas o versículo final, a parte final do versículo, o que Pedro diz é com pureza no coração. Porque não adianta nós abrirmos a boca e dizermos que amamos e o nosso coração não estar puro mediante aquilo que nós estamos dizendo. Deixa eu te falar algo. O apóstolo Paulo, uma certa feita inspirada, ele nos deixou claro que amor não se baseia em ação e que vai muito além da ação. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, inspirado, chega a deixar claro, dizendo, ainda que eu desse o meu corpo para ser lançado no fogo por vós. Isso aqui é uma ação, e uma ação muito parecida até com a ação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez, que foi dar o corpo por nós. Mas Paulo diz, se eu fizer isso, se eu der o meu corpo por vós, sem amor, de nada adiantaria. Ação é uma coisa, a intenção é completamente diferente. E o que Pedro nos ensina na palavra é justamente isso. Quer alcançar, quer ser discípulo, quer ser transformado, quer ter a alma purificada, obedecei. E entenda, a obediência é justamente isso. É amar, não no falar. É amar, não no agir. Não apenas no que dizemos, mas em conformidade. Amar no que falamos e no que fazemos. E Paulo diz, se eu desse todos os tesouros, sem amor, de nada adiantaria. Pedro, ele nos ensina que não devemos amar por palavras, devemos amar uns aos outros como amor fraternal, como irmãos. E ele nos deixa claro, alguns versículos após, quando diz, no seu capítulo 2, deixando pois toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e toda murmuração, desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Pedro nos ensina, irmãos, como ele alcançou tal estatura, um homem compulsivo, um homem imaturo, um homem egocêntrico, um homem que de fato condiz ao versículo 1 do capítulo 2, agora ele deixa claro como ele alcançou, que ele desejou como criança o puro leite, o alimento que provinha de Jesus, o alimento que provinha do Espírito de Deus. Então precisamos compreender que ser discípulo de Jesus vai muito além de ser usado, vai muito além dos dons, vai muito além da manifestação, vai muito além de ler a palavra, vai muito além de entender de uma forma correta. Ser discípulo de Jesus é praticar
o que Jesus praticou, que é justamente o amor. Compreenda isso. O amor vai muito além. Deus abençoe. Guarda esta palavra no teu coração. Obedecer nem sempre é fazer o que queremos, mas é mesmo sem querer nós fazermos. Fique em paz.